Disney tem vergonha de vários filmes que eles fizeram em sua longa história. Em alguns casos é justificável, em outros é um projeto que não atendeu às expectativas, e em outros casos é um projeto que ele ousou voar alto demais, e com uma queda tão grande, não havia nenhuma outra alternativa a não ser enterrar a existência dele. E um desses casos atípicos é o Caldeirão Mágico, um filme que possuía uma grande missão: resgatar a clássica Disney, ser um sucessor do legado de A Branca de Neve, e ele quase afundou a divisão de animação. Estamos de volta aqui no Cine Tavão, e eu mais uma vez sou o Tavão, dessa vez para falar de uma animação clássica da Disney, para falar aqui de O Caldeirão Mágico. Junte-se a eles nesta incrível jornada. Opa, vai mal! Atrás deles! Atrás deles! Para! Faça alguma coisa! Use a espada! Uma aventura Disney para toda a família. Podemos ir então? Um grande clássico, subestimado para alguns, problemático para outros, mas contém uma grande história. Esse é um daqueles filmes clássicos da Disney que ficaram meio esquecidos e são bem conhecidos na internet. É um filme meio fascinante. Eu sou muito fascinado por essa era da Dark Fantasy no cinema. A fantasia sombria, né? Esse período pré-Senhor dos Anéis que tivemos coisas bem interessantes em termos de live action, mas também muitos projetos, né, animados. Mas o Caldeirão Mágico, com certeza, é o mais emblemático a tratar da fantasia sombria. Ele era esse período dos anos 80 da Disney, onde eles estavam se arriscando muito em vários projetos. Tivemos bons frutos, né, como O Cão e a Raposa, ou até mesmo A Pequena Sereia, que é um grande clássico. E entre as várias obras da Disney nessa época, temos o Caldeirão Mágico, um filme que ele podia ser muito mais. Porém, esse desastre, ele não é um desastre horrível, ele é um desastre do tipo que você sente que poderia ser muito mais. E ao mesmo tempo em que ele te oferece muito, você sabe que há algo nele que o impede de voar mais alto. Então esse vai ser um daqueles vídeos. O Caldeirão Mágico é uma clássica aventura cheia de fantasia sombria de 85, produzido pela Disney com a Silver Screen Partners. O longa é situado na Terra Mítica de Prydain durante o início da Idade Média e no combate contra as forças do Rei de Chifres. O filme teve direção de Ted Berman e Richard Rich, que dirigiram antes O Cão e a Raposa em 1981. No elenco de vozes temos Brent Bardsley, Susan Sheridan, Fred Jones, Nigel Hawthorne e John Hurt. A versão nacional possui duas dublagens, a primeira com Fábio Vilaverde, Marisa Leal e Garcia Neto e Orlando Drummond, e na segunda com Iago Machado, Cecília Vidal, Júlio Chaves e Domício Costa. Porém, em ambas as versões temos Isaac Bardavide como Flores e Mário Jorge Andrade como Gurdy. Esse foi o primeiro longa-metragem de animação da Disney a receber uma classificação PG, e também é o primeiro da Disney a ter imagens geradas por computador. E com um orçamento de 44 milhões de dólares, esse foi o filme animado mais caro já feito na época. Essa é uma produção que teve lá seus problemas, com novos integrantes aqui e ali, dentro do mecanismo da Disney. Era um formato bem diferente, eles ainda seguiam com muitas ideias muito mais clássicas do estúdio. Esse é um projeto que acabou trazendo muita gente nova, ao mesmo tempo que tem muita gente que começou no projeto e, devido a divergências criativas, acabou pulando fora depois. A Walt Disney Productions optou pela série The Chronicles of Prydain, vencedora da medalha Newbery de Lloyd Alexander e amplamente aclamada, em 71. E o trabalho de pré-produção começou em 73, quando os direitos cinematográficos dos livros finalmente foram obtidos. Por causa das inúmeras histórias, e com mais de 30 personagens na série original, vários artistas e animadores trabalharam no desenvolvimento do filme ao longo da década de 70. O artista veterano Mel Shaw criou esboços conceituais e, durante o limbo de desenvolvimento, o veterano artista de storyboard Vance Jerry foi escolhido para criar storyboards que descreveriam o enredo, a ação e os locais. Porém, por preferir que um roteirista britânico experiente escrevesse o roteiro,
o estúdio contratou Rosemary Ann Sisson para o projeto. O primeiro diretor ligado ao projeto foi o animador John Musker, depois que ele foi proposto pelo chefe de produção Tom Whitty. Como diretor, Musker foi designado para expandir várias sequências do primeiro ato, mas elas acabaram sendo consideradas muito cômicas. Diversos diretores de animação, Cão e a Raposa, como Art Stevens, Richard Rich, Ted Berman e David Michener, se envolveram em Caldeirão Mágico. Miller percebeu que muitas pessoas estavam envolvidas, então ele decidiu que Stevens não era apropriado para supervisionar o projeto, entrando em contato então com Joe Haley, que era um artista de layout do Disney Studios, e o colocou para ser o produtor. Com Haley como produtor, a produção de Caldeirão Mágico começou oficialmente em 1980. O trabalho de arte visual de personagens enviadas por Tim Burton foi descartado, por exemplo. Eles também queriam uma abordagem no estilo da Bela Adormecida e trouxeram Milt Kahl de sua aposentadoria para criar design de personagens para Taran, Princesa Eowyn, entre vários outros. Ele e a equipe de história, incluindo 2 artistas de histórias, David Jonas e Al Wilson, que Haley trouxe para o projeto, revisaram um filme encapsulando a história dos 2 primeiros livros e fazendo algumas mudanças consideráveis que levaram à saída de Sisson, que tinha diferenças criativas com Haley e os diretores. Os animadores John Musker e Ron Clements também citaram certas diferenças e acabaram saindo do projeto para desenvolver Ratinho Detetive. O Rei de Chifres também foi muito alterado da sua versão do Vance Jerry, se tornando no final uma criatura magra que vestia um capuz e carregava uma certa presença sinistra, além do fato de que Haley decidiu expandir seu papel, tornando um vilão que era uma mistura de vários personagens dos livros. Taran e Eowyn eventualmente adquiriram elementos, designs e fantasias anteriores de personagens da Disney. A produção do longa, que inicialmente durou de 80 a 1984, também foi marcada por uma divisão entre a gestão do estúdio Walt Disney Productions e os animadores mais novos e menos experientes do departamento de animação. Isso tudo faz desse filme muito importante na história da Disney, pois existe um formato e um tipo de produção que a Disney fazia em filmes animados antes e depois de Caldeirão Mágico. E Caldeirão Mágico é um filme que ele acaba reunindo a nova e a velha geração. Os novos artistas tinham muito entusiasmo com o projeto e realmente queriam provar seu valor criando o filme que retornaria aos dias de glória do cinema da Disney. Porém, havia muitas diferenças criativas entre a nova geração e a velha geração. Além disso, o filme também encontrou outros problemas internos. Quando a sequência climática Cauldron Born, que é todo o momento do surgimento do Caldeirão Mágico, provou ser muito intenso e assustador para a maioria das crianças. A maioria delas fugia do cinema aterrorizada antes mesmo de terminar. O então recém-nomeado presidente do estúdio, Jeffrey Katzenberg, ordenou que certas cenas fossem cortadas, como resultado da longa duração do filme e do medo de que sua natureza muito sombria fosse alienar o público. Como os filmes eram geralmente editados em forma de storyboard, usando o carretel Leica, que mais tarde viria a ser conhecido como Animatix, o produtor Joe Haley se opôs às exigências de Katzenberg. Então Jeffrey Katzenberg fez o que qualquer pessoa normal faria. Ele fugiu com o filme, com seus motivos para editar ele mesmo em uma ilha de edição. Mas ainda assim, ele fugiu com o filme. O que vocês têm? Ladrão! 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 Joe Haley informou Michael Eisner o que Katzenberg estava fazendo, tipo, fugindo com o filme, e Eisner, sendo o CEO e presidente da Walt Disney Productions, foi lá ligar para Katzenberg na sala de edição e o convenceu a parar. No final, eles acabaram cortando de 12 a 15 minutos de filme, e isso acabou fazendo com que algumas cenas fossem reescritas, reanimadas e reeditadas para dar uma certa continuidade.
Apesar de toda essa confusão, ele é um filme que se tornou muito expressivo no uso da sua animação. É um filme que dialoga muito bem visualmente, ele consegue criar uma atmosfera muito sinistra. Tem um trabalho bem dedicado ali em construir essa aura de uma fantasia sombria, de contar um grande conto de cavalaria, fantasia, de trevas, luz, itens mágicos e muito mais. Só que com exceção do vilão ali, tem uma série de personagens que acabam um tanto genéricos. Eles não chegam a ser completamente apáticos e sem vida. Falta um toque mais especial. Falta uma mão mais autoral ali em definir melhor esses personagens. Eles não se destacam entre os vários personagens principais que a Disney possui. São divertidos, eles são interessantes, mas falta algo neles, tanto em questão de roteiro, você sente que não tem uma jornada tão completa e nem causam um impacto visual tão forte. Bem, esse é aquele momento clássico de vídeos do canal, onde eu começo a falar sobre o filme em si. Possui uma história funcional, mas talvez não tão interessante quanto a sua criação. Já vou adiantar aqui. O filme começa com uma introdução bem sombria, que situa a gente a respeito da terra de Prydain. Ali conhecemos Taran, um adolescente criador de porcos, na fazenda de Dalben, e ele sonha em se tornar um grande guerreiro. Dalben descobre que o maligno rei de chifres está em busca de uma relíquia chamada Caldeirão Mágico, que basicamente vai fazer com que ele crie um exército de zumbis. Mortos-vivos, para ser mais exato, né? É naquela coisa meio Ray Harryhausen, os esqueletos se levantando das tumbas. Mas como podem ver, Taran é um personagem bem simples de uma crônica de RPG. E essa é uma história de RPG. Você tem um vilão maligno, tem esse jovem cheio de energia e que falta muita capacidade de raciocínio nele. Você tem esse grande mal a ser combativo, o chamado da aventura. Ele ganha essa missão de impedir que o Rei de Chifres encontre a sua porquinha. Porque adivinhe só, ela tem poderes oraculares. Mas é o quê? Sim, é isso mesmo que você ouviu. A porca. Essa porquinha. Essa doce, maravilhosa porquinha. Se o vilão se apossar dela, ele conseguirá pegar o caldeirão. E é por isso que o Taran sai em uma aventura para proteger a porquinha. No caminho ele encontra o Gurd, que é um ser um tanto irritante, um tanto charmoso. Ele se atrapalha um pouco aqui e ali, e então a porquinha é capturada. Então lá vai o nosso burro, corajoso, impulsivo herói entrar no castelo do Rei de Chifres e recuperar a porquinha. Após uma série de desventuras lá dentro, ele acaba sendo jogado em uma masmorra. E é ali que ele encontra com a princesa Eloin. Mais adiante, os dois descobrem a antiga câmara mortuária de um rei. Taran se arma com a espada antiga que contém magia, lhe permitindo lutar contra os lacaios do Rei de Chifres. Junto com um terceiro prisioneiro que também escapa, o atrapalhado bardo, chamado de Fígaro, Farofa. Eu vou chamar ele de bardo. Você vê que o roteiro se desequilibra um pouco em juntar tantos personagens em um mesmo lugar, mas a meio que forma um grupo de RPG bem clássico. Então o filme precisa conciliar bem as interações e apresentações deles. E todo o grande segmento nesse castelo é bem interessante para trabalhar numa veia bem de horror. Tem momentos de perseguição, deslumbramento, ação e comédia. Logicamente a história tem lá seus problemas de montagem e escrita, mas faz de tudo para compensar na sua abordagem visual. Voltando à jornada, temos o Rei de Chifres enviando as suas criaturas para capturar Taran e seus amigos. Saindo de lá, os personagens começam a formar uma certa relação entre eles. Existe uma mistura de amor e também uma tensão ali entre o Taran e a Eloin, muito porque ela é bem mais esperta do que ele, e ele às vezes pode parecer um tanto chato e bastante impulsivo. Seguindo o rastro da porquinha, o grupo tropeça no reino subterrâneo do Povo das Fadas, que está protegendo a porquinha. E então o Rei das Fadas revela a localização do caldeirão, com Taran determinado a destruí-lo. Assim, o Povo das Fadas acaba se dividindo, com o braço direito do rei liderando o grupo para os pântanos de Morva, enquanto o resto deles escoltam a porquinha de volta a Dalben.
Porém, ao chegar nos pântanos, eles descobrem que o caldeirão está sob o controle de 3 bruxas, Ordu, Orgok e Orwen. Há uma ótima construção de tensão e de um clima misterioso ali ao redor. Eles conseguem fazer uma negociação com elas, trocando a espada pelo caldeirão. As bruxas então revelam que o caldeirão é indestrutível, seu poder só pode ser quebrado quando alguém voluntariamente entra dentro dele. Porém, aquele que fizer isso irá morrer. Taran então se sente um tolo por ter trocado a sua espada, mas apesar de tudo, seus companheiros ainda acreditam nele. Todo o segmento é bem interessante porque a jornada tomou esse formato de uma grande aventura, com acordos sendo feitos, itens místicos e muitos perigos. Mas talvez o grande problema da narrativa aqui é que parece que era para termos mais eventos enriquecendo a aventura. Mais coisas deveriam acontecer antes e tudo se encaminha para o clímax final, com eles capturados pelos soldados do Rei de Chifres e com Gurd fugindo em meio a toda essa confusão. Gurd, ele parece irritante, mas ele é o coração do filme. E não apenas isso, ele é o único personagem aqui com desenvolvimento, com falhas e com carisma. Às vezes ele pode soar um tanto como um alívio cômico irritante, mas ele é o personagem mais relacionável e mais sólido de todos. O nosso vilão sinistro então usa o caldeirão para ressuscitar os mortos, com seu exército de mortos-vivos começando a se espalhar pelo mundo. Esse é um dos momentos mais sinistros não só do longa ou da própria Disney, mas do cinema nos anos 80. É aterrorizante e atmosférico, mas belíssimo no uso de som e das imagens perturbadoras. Logo Gurd decide não abandonar seus amigos e os resgata. Taran decide pular no caldeirão para salvar a todos, mas é Gurd quem pula em seu lugar, destruindo o caldeirão e morrendo no processo. O caldeirão então consome tudo. Taran é confrontado pelo Rei de Chifres, tenta sacrificá-lo pelo caldeirão. Porém, o vilão acaba sendo arrastado para dentro do caldeirão e é completamente destruído junto do castelo. Essa sequência final é eletrizante e muito elevada pelo uso da trilha sonora, a luta por sobrevivência, a destruição do cenário e o mal sendo massacrado pelos nossos heróis. Assim a história termina com as 3 bruxas chegando para recuperar o caldeirão e Taran, após descobrir o valor de Gurd, pede que ressuscitem seu amigo em troca do caldeirão, em vez de ter a sua espada de volta. As bruxas atendem ao pedido e Gurd é ressuscitado. E assim Taran e Eloin se beijam e os 4 amigos viajam de volta para casa após derrotar o grande vilão. Como eu havia citado antes, é uma clássica história de RPG que, apesar de todos os seus problemas na produção, ainda conseguiu entregar um projeto bastante sólido, bem divertido, com uma animação belíssima e com uma aura muito sombria. Tem um trabalho bem dedicado aqui de trilha sonora, além de criar uma atmosfera muito pesada. Ele não consegue resgatar o senso da Disney clássica como ele tanto queria, mas deixou a sua marca na história da Disney. Hoje ele é muito cultuado por vários fãs e voltou a ser mencionado pela Disney. Um filme importantíssimo porque ajudou a pavimentar o futuro do estúdio, pois logo depois nós tivemos Ratinho Detetive e A Pequena Sereia, além do fato de que muitos desses artistas envolvidos se tornaram bem influentes nos anos seguintes. Tom Bluth faria filmes incríveis depois, Tim Burton se tornaria a grande figura que ele é nos anos 90, criando clássicos como Batman Returns e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e veríamos toda uma nova era da Disney surgir através da gestão de Jeffrey Katzenberg durante os anos 90. Então eu diria que Caldeirão Mágico talvez não seja o mais subestimado dos anos 80, porque existe Ratinho Detetive, ou até mesmo O Cão e a Raposa, Oliver e Sua Turma, mas ele é um dos filmes mais interessantes que a Disney já produziu, tanto pela sua questão histórica, pelos bastidores da criação dele, seus problemas e como esses problemas acabaram levando toda uma mudança de paradigmas dentro da Disney e no mercado de animações americano, por assim dizer. Talvez o maior problema disso tudo é que nunca mais tivemos nenhuma tentativa de adaptar esses livros de fantasia. E como agora vivemos num período onde está sendo produzido os filmes de Crônicas de Nárnia e a série de Senhor dos Anéis é um grande sucesso, eu gostaria de ver alguém resgatar esses clássicos livros de fantasia e trazer uma nova abordagem. Quem sabe dessa vez buscando
não comprimir eles dentro de um longa, mas explorar todo o seu universo. Eu acho que existe muito potencial ainda em um Caldeirão Mágico. Como podem ver, esse foi um filme que tem lá seus problemas em continuidade, tem lá seus problemas em fundamentar bem a sua história. Algumas passagens soam incompletas, falta fluidez aqui e ali, mas ao mesmo tempo ele é muito expressivo, ele voa muito alto, ele chocou crianças, mesmo essa versão editada e remontada para aliviar o conteúdo dela, né? Agora pense o seguinte, essa é a versão light, imagina como era na versão original. É essa versão que eu quero. Esse é o meu Snyder Cut. Release de original Caldeirão Mágico trevoso. Caldeirão Mágico, assim, ele se tornou um filme muito cultuado por muita gente, porque ele não é o que você espera de um filme da Disney, ele é uma coisa muito visceral, quase genérico, mas ainda com certo charme. Então eu entendo, ele é um filme muito intrigante, né? Ele voa alto, mas ele também cai muito alto, várias vezes. Esse ainda é um filme que eu tenho muito carinho. Quando você faz esses vídeos que eu faço aqui, você tende a ver tanto da criação que você pode acabar amenizando na hora de analisar ou de ponderar os seus problemas. E esse não é um filme isento de problemas, ou com problemas que podem ser minimizados. Esse aqui, os problemas, eles realmente são sentidos na tela. E eles causam certos defeitos no ritmo e na forma como está sendo contada a história. Mas ao mesmo tempo ele é um filme que ele é um grande soco na sacada. É um filme que ele foi muito importante para a história da Disney. Muito que ela é nos anos 90 é por causa desse filme. Nem todos os riscos que esse filme toma dá certo. E há problemas de egos, problemas de divergências. Mas ainda assim é difícil eu deixar de admirar o Caldeirão Mágico. Vejam o Caldeirão Mágico, vejam os outros vídeos do canal. Me apoie se você quiser me apoiar, para continuar analisando de forma bem crítica e adulta desenhos para crianças. Então é isso, minha gente. Até mais e falou!